Diz assim a palavra do Senhor: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido falar de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu, conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vê, a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, disse que nela se operava aquilo que lhe aconteceu, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, acabamos de ler a Tua palavra, ó Deus bendito, e nós já poderíamos, ó Deus, como disse a Tua serva, ó Pai, na condução deste culto, irmos para as nossas casas cheios daquilo que o Senhor colocou em nossos corações através de todo o culto. Nós Te louvamos, ó Deus, pela manifestação do Teu poder entre nós. Nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade, e o Senhor nos permite a isso através de Cristo Jesus. Nós louvamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o mesmo. E nós queremos também continuar, ó Pai, ouvindo a Tua voz. Fala-nos também nesta hora, ó Pai. Impacta, ó Deus, os nossos corações quando lemos a Tua palavra ou quando oramos ao Teu nome. Mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa agir no nosso meio, colocando em nossos corações, nas nossas almas, ó Pai, os valores do Teu reino, da Tua vontade, daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, algo novo em nós, que venha nos transformar a partir daquele ponto, ó Deus, que precisamos ser tocados. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. E amém. Este é um texto, irmãos, conhecidíssimo da palavra do Senhor, a mulher do fluxo de sangue. Mas quais eram a característica desta mulher? Diz o texto que nós acabamos de ler, que grande multidão seguia a Jesus, e aconteceu que certa mulher, versículo de número 25, mas que certa mulher é esta? Que certa pessoa é esta? Naquele contexto, e dentro do texto que acabamos de ler, a própria palavra de Deus não fala qual o seu nome. Era uma desconhecida. Ao lermos o texto sagrado, ela é uma pessoa desconhecida, porque a Bíblia não cita o seu nome, mas
a sua experiência, aquilo que Jesus fez com ela, ficou marcada e marcado para sempre. Nós estamos acabamos de ler o texto referente àquilo que Jesus fez na sua vida. A Gabriela testemunhou aqui nesta noite, e eu creio que este milagre que Deus operou na vida dela, marcou a vida do esposo, marcou a vida da mãe, da sogra, e tem marcado muitas pessoas que convivem com a Gabriela. Mas o texto, e quando estudamos sobre esta certa mulher, dentro daquilo que o judaísmo, dentro daquilo que a mulher sofria naquela ocasião, nós descobrimos algumas coisas. Em primeiro lugar, eu já disse aqui, a Bíblia não relata o nome desta mulher. Segunda coisa, a mulher naquela ocasião era como que excluída da sociedade, não tinha tanto valor assim quanto se dava aos homens. Vivia marginalizada dentro daquela tradição judaica que apenas credenciava valores aos homens. As mulheres não tinham tanto valor assim. E para piorar as coisas, nós acabamos de ler o texto que ela sofria de um mal, uma hemorragia que vazava do seu corpo e o sangue jorrava de si, e para os judeus não podiam encostar em sangue, tocar no sangue, seja o sangue que for. E aquela mulher, por conta disto, era excluída não só da sociedade judaica, mas também da sua família, dos seus, porque ela era considerada como uma pessoa impura por causa da sua hemorragia. Mas o texto sagrado também nos diz que ela, por conta desta doença, ela gastou todos os seus haveres, todo o seu sustento, todos os seus recursos. E também o texto sagrado nos fala que nada lhe prestou de tudo aquilo que ela gastou para que ela pudesse recuperar a sua saúde. O texto nos diz que ia cada vez a sua vida se tornando pior. O mal não cessava, não saía do seu corpo. Cada dia o quadro iria se piorando. E ela estava meio que agora sozinha, longe de todos e de tudo, padecendo daquela enfermidade que a levava a ser considerada como uma repudiada, impura, não servia para mais nada, a não ser viver aquele momento terrível da sua vida. Irmãos, quando nós lemos até o versículo 2, é apresentado este quadro, amigos e irmãos, desta mulher, nesta situação, nestas condições. Mas aquela mulher era uma mulher de fé. Mesmo contra todos estes paradigmas, aquela mulher colocou a sua fé na direção certa, irmãos. Primeira coisa que nós aprendemos com o Senhor, estamos aprendendo desde o testemunho da irmã Gabriela, é que a nossa fé deve ser direcionada no rumo correto, na direção correta. Veja no versículo de número 27. Tendo ouvido falar de Jesus. Ou seja, ela estava naquela condição, mas quando ela ouviu falar de Jesus, e agora ela iria direcionar todas as suas forças, todas as suas expectativas, todas as suas esperanças na direção daquele que se chamava Jesus o Nazareno, Jesus o Messias,
Jesus, que como diz o texto, ela ouviu falar da sua fama, dos seus prodígios, daquilo que ele podia operar. Então algo fervilhou dentro dela. Algo começou a fazer com que aquilo que estava morto dentro do seu coração a impulsionasse na direção daquele que se chamava Jesus, o enviado de Deus, falado pelos profetas, anunciado desde a fundação dos tempos. E eu gostaria de te perguntar nesta noite, porque se nós sairmos por aí nas ruas desta cidade, nas ruas de Caratinga, a perguntar às pessoas, vocês, aos homens e às mulheres, talvez aos jovens, você tem fé? Eu creio que todos vão ter fé. Você acredita que você pode mudar o quadro da sua vida? Todos vão. Mas existem pessoas que estão direcionando a sua fé, a sua esperança, no rumo de coisas que não podem resolver o seu problema. Há muitas pessoas idólatras na nossa cidade, no nosso país, direcionando as suas vidas para coisas que não podem fazer nada por eles. Há pessoas também direcionando a sua fé na direção de espíritos. E eles dizem que esses tais espíritos podem resolver a sua vida. Outros, dentro de uma capacidade de pensar positivamente sobre as coisas e têm firmado a sua vida em si mesmo, achando que se pensar positivo é a fé pela fé, que se eu pensar positivamente, não negativamente, extraindo das coisas, as coisas boas que elas porventura podem nos oferecer, eu vou viver uma vida assim, zen. Estão destinando as suas vidas para caminhos errôneos. Outros, ideologias que é produto da concepção humana. E as pessoas estão aos montões seguindo a estes que se acham detentores da verdade. E as pessoas estão firmando a sua fé nestas pessoas que falam até bonitos, com palavras de persuasão. Mas esta mulher aqui não. Esta mulher aqui, ela levantou do seu leito de morte e conduziu a sua vida, os seus problemas, a sua enfermidade, os seus dilemas, aquela hemorragia que ela padecia por muito tempo, na direção daquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ah, irmãos, essas pessoas que eu acabei de citar aqui agora, por alguns instantes elas conseguem viver na direção destas coisas, mas o mais é só decepção, é só angústia, porque o vazio daqueles que não têm Jesus é um vazio permanente. A alegria é uma alegria passageira, mas quem tem Jesus de fato, quem corre para os braços do Senhor Jesus, quem direciona a sua fé no trono de graça e de glória do Deus no qual nós servimos, tem resposta que sana os nossos problemas e os nossos dilemas. Quantos de nós que estamos aqui agora, sentados agora nestes bancos, não só a nossa querida irmã, mas quantos de nós não passamos por alguns momentos difíceis na vida e que achávamos que era o fim e que o Senhor nos socorreu de forma tremenda. Ele se manifestou com poder, com graça, com amor, com misericórdia. E fez com que nós dessemos meia volta naquela situação
que nós outrora estávamos vivendo. Quantos de nós não temos coisas para contar do poder, da manifestação do poder de Deus sobre nós? Mas tem uma outra coisa que nós aprendemos. Está no versículo 27, parte B, e o versículo 28. Ela ouviu falar de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela veio por detrás, mas com um coração cheio de esperança, irmãos. Irmãos, só tem esperança de fato nesta vida aquele que tem o coração voltado para o Senhor. Aquela mulher levantou do seu leito de morte e colocou na sua mente: se eu tão somente tocar as vestes de Jesus, eu vou ser curada. E diz que ela veio por detrás da multidão. Ela não queria ser notada, ela queria apenas vir por detrás, tocar nas vestes de Jesus, e ela tinha convicção de que todo mal passaria. O coração dela estava cheio de esperança, irmãos, contra tudo e contra todos, porque nós acabamos de ler tudo aquilo que aquela mulher sofria na pele, discriminada, com aquela doença terrível, longe dos seus amigos, dos seus entes queridos, porque era considerada impura, e mesmo assim, ouvindo falar de Jesus, o seu coração se encheu de esperança. E eu fico imaginando, porque a palavra de Deus diz que uma multidão estava cercando Jesus, e não é fácil vencer a multidão, não é fácil vencer as pessoas que estão diante de nós e não nos deixa chegar até o Mestre, não é verdade? Porque há pessoas que estão nos atrapalhando, muitas das vezes. Estão aqui impedindo coisas que talvez se assemelham a esta multidão, que tem nos algemado, que tem nos impedido de chegar até mesmo até as orlas das vestes do bom Mestre. Mas aquela mulher não se intimidou mediante a multidão. E eu gostaria de te dizer nesta noite que você não pode se intimidar diante das multidões de coisas que não querem deixar você viver a presença de Deus na sua vida e na sua casa. Sabe aquilo que você queria que o Senhor tocasse e ser tocado por Ele de forma especial, e talvez algum tipo de multidão a impeça ou impeça de ser alvo do milagre de Deus? Eu quero te dizer nessa noite que você tenha coragem, tenha ânimo, se esforce, persevere, ou seja, encha o seu coração de esperança, mas não esperança do produto da sua vontade. Peça a esperança que vem de Deus, porque aqueles que vencem o mundo são aqueles que têm Deus no coração e, consequentemente, a sua esperança, a esperança que brota contra as possibilidades de tudo fracassar. Talvez no nosso relógio as coisas estão demorando, mas é assim mesmo. Não é verdade, irmã? Não é verdade, irmãos? Deus vem na hora certa, irmão. A Bíblia nos diz naquele texto daquela tempestade, diz que quando os discípulos começaram a gritar ali, com medo de tudo, daquele vento forte, daquela ventania, quando Jesus subiu naquela embarcação, diz que o mar revolto se tornou sereno. Os corações dos discípulos se acalmaram, a ponto de
perguntarem uns aos outros: quem é este? Que até o mar e os ventos lhe obedecem. Este é o nosso Deus, irmãos. É o meu Deus, é o seu Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas há outra coisa que nós devemos aprender. Ela tocou em Jesus com tamanha fé. Nós precisamos vislumbrar pessoas assim. Nós precisamos ser pessoas que têm esta característica, que vencem os seus medos pela fé em Cristo Jesus. Diz que ela tocou, versículo de número 29, ela tocou em Jesus e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Ela veio por detrás da multidão, se desvencilhando da multidão. Ela passou por entre aquela multidão, por entre aqueles homens, escondida talvez, e na sua mente apenas uma coisa: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Irmãos, naquela ocasião havia um costume entre os judeus de se escrever os mandamentos do Senhor nosso Deus, do Senhor dos judeus, na beirada das vestes daqueles que se diziam mestres rabinos. Talvez na mente daquela mulher, ela estava pensando nisso: eu vou tocar naquele local, porque ele é um homem, ele é um mestre entre nós, os judeus. Ele fala das coisas que vêm do alto, e eu vou tocar neste ponto, nas bordas das suas vestes. Eu vou tocar nesta palavra, nestes mandamentos que ali estão escritos. Mas quando ela toca nas vestes de Jesus, ela não sabia, ela estava tocando na verdade viva, que andava, que falava, que operava milagres, irmãos, que era o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Esta é a verdade central da palavra de Deus. Jesus Cristo é Deus. E ela então toca na verdade viva, que respirava, que amava, que se compadecia, que agia com poder, que sabia todas as coisas. E automaticamente, instantaneamente, ela foi curada daquele mal. Ah, irmãos, nós precisamos dessa verdade todos os dias, para nós tocarmos nela, e nós a temos, irmãos. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. A verdade que liberta, como diz lá em João capítulo 8, versículo 32, está dentro de nós. Ele nos libertou do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor, do seu amor. Nós estamos debaixo da luz de Cristo. Nós também tocamos na verdade viva e ativa no planeta Terra, porque Ele não parou com a sua mão. Ele ainda tem usado a sua igreja através do seu Espírito, e as coisas têm acontecido na vida das pessoas. Hoje mesmo nós ouvimos um testemunho do poder de Deus. E quantas pessoas não estavam orando pela nossa irmã? E pela fé a família tocou nesta verdade que pode todas as coisas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.
Mas diz o texto sagrado que ela veio por detrás. Ela procurava um Deus de costas. Olha o que diz aí o versículo de número 30. Quando ela tocou em Jesus, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, começou a perguntar: quem me tocou nas vestes? E respondeu-lhe os discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ela, na sua mente, na sua experiência, ela queria apenas tocar em Jesus, ser milagrosamente curada e voltar para sua casa, agora sarada da sua enfermidade. Ela foi procurar um Deus por detrás, um Deus de costas, mas para surpresa dela, ela encontrou um Deus de frente. Porque o nosso Deus é um Deus sem costas. Porque ele sentiu que dele saía virtude. E começou a perguntar, Jesus parou e começou a perguntar: quem é que me tocou? Quem me tocou desta forma? Porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E aquela mulher ouvindo e Jesus lhe perguntando, e os discípulos lhe dizendo: não, Senhor, a multidão, todo mundo quer te tocar, todos estão te tocando. Mas Jesus: não, alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher não pôde resistir. Ela foi à procura de um Deus de costas e encontrou um Deus de frente, irmãos. Este é o Deus no qual nós servimos. Um Deus que está sempre de frente para conosco. Um Deus que está atento às nossas necessidades, à nossa oração. Ele nunca vai virar as costas para nós. Ele nunca vai nos desdenhar. Ele nunca vai se esquecer de nós. Ele nunca vai deixar com que nós venhamos a viver uma vida alheios à sua vontade, ao seu poder, à sua ação sobre nós. Deus é um Deus de frente. A Bíblia, quando descreve a respeito deste Deus, ela descreve de um Deus atento à necessidade dos homens, à minha e à sua necessidade, seja ela qual for. Nós estamos, como igreja, caminhando na direção de um Deus que está de frente para conosco, atento. A própria palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão contemplando todos os lugares, todas as coisas estão patentes aos teus olhos. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É um Deus que se apresenta de frente. Ele não é como alguns deuses por aí que se maqueiam, que se ocultam, que se escondem em matas, que se abrigam em templos e ali ficam enclausurados. O nosso Deus, Ele está em volta do seu trono sagrado, está uma luz resplandecente. Ele é visível, Ele é perceptível, Ele é claro, Ele é atento, Ele é absoluto, Ele tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade. O louvor é dado a Ele. Os anjos estão diante do trono e a Bíblia diz que estão dia e noite dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E por mais que eles venham a dizer Santo, 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 ainda eles não conseguem expressar o tamanho da santidade deste Deus. Porque Ele é Deus de frente. Que beleza, irmãos. Saber que nós podemos contar com este Deus. Porque Ele começa a perguntar mediante a multidão: quem é que me tocou? Eu quero saber o seu nome.
Eu quero contemplar a sua face. Eu quero ser seu amigo. Eu quero andar com este, com esta. Eu quero prosseguir nesta fé, nesta caminhada, neste desejo, neste objetivo. Eu quero ser parceiro. Eu quero andar com. E aquela mulher não pôde resistir. E a última coisa que nós aprendemos neste texto diz que aquela mulher, ela saiu de dentro da multidão e ela fez algo que eu e você devemos fazer todos os dias. Diz que ela prostrou-se diante do Senhor em adoração e disse a Jesus: foi eu que te toquei. Eu padecia deste mal há 12 anos e eu vim por detrás da multidão e eu toquei nas vestes do Senhor e eu fui curada deste mal. Irmãos, olha aí o último versículo do texto, o penúltimo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Irmãos, quando saímos da presença do Senhor, e eu creio que nós vamos sair daqui deste jeito, desta forma, mediante tudo aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite. Aquela mulher saiu da presença do Senhor. Outrora uma mulher totalmente excluída de tudo e de todos, mas agora ela sai com uma fé firmada em Cristo Jesus. Olha as palavras de Jesus: a tua fé, como é que é, irmãos? A tua fé, mais uma vez, a tua fé, a nossa fé nos salva sempre, irmãos. Como é bom sair da presença de Deus e sabermos que pela fé Ele já está agindo, Ele já está fazendo, a sua mão não está acorrentada, paralisada. Pela fé nós cremos neste Deus. E quando nós escutamos uma palavra como esta, quando nós prestamos um culto como este, nós devemos sair deste lugar aqui ou de outro lugar que nós viemos a participar com a fé revigorada. Ah, Senhor, eu ainda posso ter fé em Ti, acreditar mesmo contra todas as impossibilidades da vida. Eu quero sair com o coração cheio de fé, mas fé direcionada no Senhor. Mas olha a outra palavra que Jesus disse depois do encontro com aquela mulher: a filha, a tua fé te salvou, vai-te em... Como é que é? Vai-te em... Irmãos, quando nós saímos da presença do Senhor, depois de colocarmos todos os nossos anseios e os nossos desejos, e sairmos da sua presença com a fé fortalecida de que Ele vai agir e está agindo, nós podemos nos tranquilizarmos e descansarmos. E a tempestade que estava revolta dentro de nós pode se acalmar e nós podemos dizer às pessoas que agora nós temos paz. Oh, aleluia, irmãos! Eu tenho paz. Mesmo contra todas as coisas, eu posso dizer lá na minha casa, a minha casa é uma casa de paz, mesmo com os conflitos que nós vivenciamos, porque é comum aos seres humanos, e a minha família não é diferente da sua, mas eu posso dizer e firmar a bandeira da paz, porque eu sirvo ao príncipe da paz, aquele que foi anunciado lá em Isaías. E dentro de mim reina a mais perfeita paz. E eu posso descansar nele.
nos braços dele como aquele menininho, como aquela criancinha que se afugenta para o colo da mãe, do pai, sabendo que ali há descanso, há proteção, há carinho, há afeto e que ela pode ficar em paz. Você já experimentou isso? E esta paz, diz a Bíblia, só o Senhor pode dar. Não se encontra nos supermercados para comprar. Dinheiro nenhum pode comprar esta paz. Só quem tem Jesus no coração experimenta e goza dessa paz. Eu me lembro muito bem que a primeira igreja batista lá em Mãe-Mirim foi visitar um pastor muito renomado na denominação e que foi uma bênção na vida daquela igreja, pastor Pedrosa, e ele estava adoentado e há muito tempo no leito e não conseguia sair daquela situação, e ele então, para o encontrar ainda com vida, resolveram montar uma caravana e ir lá na cidade onde ele estava morando. E diz que quando os irmãos chegaram ali naquela casa, eles começaram a chorar, porque na mente deles, eles iriam encontrar aquele homem cheio de força, de vida, de vigor, de ânimo, exaltado. Mas encontra aquele moço, aquele senhor, aquele pastor, deitado ali. E então eles começaram a chorar. E alguns não conseguiam chegar perto do pastor. E quando todos estavam meio que com os olhos lacrimejando e chorando, alguns copiosamente, diz que lá daquele leito de enfermidade, eles ouviram uma voz que saía do próprio pastor. E ele cantava assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Ah, irmãos, só quem vive para este Deus pode cantar desta forma, pode reagir deste jeito. E diz que ali o coro foi se engrossando com as vozes daqueles que estavam chorando. E quando se aperceberam, eles estavam adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmãos. Mas há uma última coisa que Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Fica livre. Todo aquele que vive para Deus é livre. Livre das ciladas deste mundo. Elas podem até tentar contra nós, nos deixar meio que preocupados, porque nós somos assim. Mas nós estamos livres diante de Deus, para que no momento de dor e de angústia extrema, pelos olhos da fé, através da oração, nós contemplamos o Deus da nossa vida e podemos clamar pelo seu socorro, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu poder.
e a esperança brota no nosso coração, e nós nos sentimos, mesmo que de antemão, livres, liberados, vislumbrando o horizonte que agora vai chegar e vai ser o mais lindo possível na nossa vida, na nossa casa, no nosso filho, na nossa filha, nos nossos entes queridos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesta noite. E nós vamos orar. Mais uma vez, Senhor. Ó Deus bendito. Que culto, que momento, ó Deus. Na Tua presença que nós acabamos de vivenciar, Senhor. Ó Pai bendito. Que este efeito, o efeito da Tua presença, não se desvaneça da nossa vida, não se esvazie do nosso coração. Que assim como aquela mulher, que nós possamos, ó Deus, pela fé tocar no Senhor, que é a verdade viva, todos os instantes, todos os momentos. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem algo tremendo para fazer nas nossas vidas. E que o Senhor está apenas começando. Alguns caminharam mais. Mas o Senhor ainda não desistiu de nós. O Senhor ainda vai fazer com que nós sintamos a paz que procede do Senhor. Que nós vivenciamos, ó Pai, viemos a vivenciar a fé firmada no Senhor, contra tudo e contra todos. Muitas das vezes contra nós mesmos. E que nós venhamos a viver uma vida de paz, mesmo em meio às tempestades da vida. Nós te rogamos, nós te suplicamos nesta noite, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus.